A paz de Deus a todos. Eu me chamo Ana e eu moro na Alemanha. Estou gravando esse áudio para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu vou contar uma obra que Deus fez na minha vida quando eu estava prestando a prova da OAB, na cidade de Piracicaba, em São Paulo. Em 2004, eu passei no vestibular, terminei a faculdade em 2009, 5 anos depois. E passado mais 2 anos, em 2011, eu resolvi prestar a prova da OAB. Porque nesta época eu já trabalhava minha função não como advogada, mas em um posto que eu podia usar também um pouco dos meus aprendizados. E tinha mais 2 colegas que trabalhavam comigo, que também estavam prestando a mesma prova, ia ser no mesmo dia. E fazíamos cursinhos para a OAB juntos, né? 2 colegas que eu falo, 2 colegas de trabalho, que eu quis dizer. E era muito corrido, porque eu tenho uma filha pequena. Nessa época eu era testemunhada, tá? Eu não era batizada ainda, porque eu fiquei 29 anos como testemunhada e batizei fazem 2 anos só, aqui na Alemanha. Então, esses 2 quase não assistiam os cursinhos. E saía do meu trabalho às 5 horas da tarde e já corria pro cursinho e ficava tipo até umas 10 horas da noite estudando. De sábado eu não trabalhava, nem de domingo, mas aos sábados eu ia pro cursinho umas 9 horas da manhã, saía de lá umas 5 da tarde. Mesmo quando não tinha aula, eu ficava numa salinha lá estudando. No domingo eu estudava em casa. E foi essa correria aí, irmãos. Então, chegado o dia da prova, aqueles 2 fizeram de conta que não me conheciam no local da prova e eu achei estranho aquilo lá, sabe? Quando trata a pessoa assim, finge que não vê. Mas eu estava com outros colegas também, que também estavam prestando. Eu prestei tributário, né? Os 2 que trabalhavam comigo também prestaram tributário. E os outros 2 amigos que estavam comigo, um prestou trabalhista e o outro prestou penal. Enfim, os irmãos que são dessa área, eles vão entender o que eu estou falando. E quem tem filhos também que fazem universidade nessa área vão entender também, só para os irmãos terem mais ou menos uma noçãozinha. Bom, acabou a prova, né? Saiu o resultado. O mínimo de pontos que tinha que fazer nessa prova era 40, irmãos. Porque antigamente a OAB exigia que fizesse 50. E na minha época, quando eu fui prestar, tinha mudado a lei e eles diminuíram 10 questões, então eram 40. E eu fiz 39. Aí fui para o cursinho, assisti o que os professores estavam falando sobre essa prova, porque todos os alunos que prestam essa prova depois correm para saber quais os comentários que está rolando no Brasil inteiro sobre a prova. E os professores falavam que existia a possibilidade de algumas questões serem anuladas. E uma das questões de direito administrativo, que eu tinha certeza que eu tinha marcado certo e o gabarito deu como errada, eu tinha certeza dentro do fundo do meu coração que aquela resposta estava certa. E eu ia sempre buscar a palavra, sempre eu ia buscar a palavra, quase todos os finais de semana que eu podia, eu ia buscar a palavra. Mesmo antes de prestar a prova, eu já congregava muito. E então, não vinha nenhuma resposta sobre aquilo. E eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz, continuei fazendo o cursinho para a segunda fase, porque a prova da OAB são 2 fases. Uma é só de marca X, né? Que é a prova objetiva, e a segunda fase é aquela que você tem que fazer uma petição. No caso, um exemplo, o cliente vem e te fala qual é o problema dele, e você tem que montar uma petição para apresentar para o juiz.
A segunda fase, ela é assim, ela é escrita. Tem algumas questões que você tem que responder. Além dessas questões, tem essa peça. Por isso que a prova é muito demorada. Ela tem uma duração de 5 horas. E eu continuei estudando, indo para o cursinho. E os meus dois amigos, o que tinha feito penal e o outro que tinha feito trabalhista, eles passaram, né? E sempre me dando apoio. Aninha, não desista, não desista, porque a gente tem certeza que eles vão anular. Só que eu não estava tão assim confiante, irmãos. Eu tinha uma certeza no fundo do meu coraçãozinho que podia anular, mas ao mesmo tempo me vinha na mente que uma prova antes da minha, a OAB não anulou nenhuma questão, nenhuma. Eu ficava um pouquinho assim, querendo duvidar, mas não desisti. Todos os dias eu ia lá de novo, estudava, fazia o cursinho no sábado, no domingo. E na segunda fase eu peguei todas as peças que fossem possíveis que cairia naquela segunda fase e a anexei escritas à mão. Eu fiz todas elas à mão para poder eu fixar na minha mente. E eu colei assim, tinha uma janela muito grande no meu quarto, que dormia eu e a minha filha. E eu anexei todas elas, eu acho que eram 6 peças, 7, eu não me recordo agora, porque já faz um bom tempo. E a minha filha falava, mãe, toda noite antes de você dormir, você lê tudo isso. Eu falava, eu leio, filha, porque eu tenho certeza que uma dessas peças vai cair na minha prova. E eu tenho que saber uma a uma de cor. Era como se fosse o Pai Nosso para mim. Eu lia todos os dias, todos os dias. Enfim, saiu o resultado mais de um mês depois. Eu estava dentro da sala do cursinho no sábado e o meu amigo Marcos, ele bateu na porta. Aí ele falou assim, Aninha, qual questão você queria que a OAB anulasse? Ela anulou uma só. Eu falei, meu Deus, santo seja o teu nome. Qual foi a questão que anulou? Ele falou assim, foi a questão de administrativo. Nossa, irmãos, eu chorei tanto, ele me abraçou. Ele falou, o que foi, Ana? Você passou? Não, eu falei, eu passei, era essa questão que eu estava precisando. Era só aquela questão que eu estava precisando. E eu fiz os 40 pontos através daquela questão que foi anulada. Fui para a segunda fase. E eu lembro que no cursinho, na segunda fase, um senhor que fazia aula comigo, eu não me recordo o nome dele, e nunca mais eu ouvi. Nunca mais eu ouvi aquele homem, gente. Ele falou assim para mim, você e esses dois trabalham no mesmo local? Que eram aqueles dois colegas de trabalho que eu falei, que estavam prestando a mesma prova de tributário também. E eles passaram, foram para a segunda fase. E no trabalho, eles mal me cumprimentavam depois dessa primeira fase aí, e que souberam que eu passei que foi anulada, com a questão que foi anulada. Eu falei, sim, nós trabalhamos no mesmo lugar. Ele falou, é porque eu vejo que vocês usam o mesmo uniforme. Né? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, mas você assiste todas as aulas, você não sai da sala, né? E eles, eu acho que eles já sabem muito, porque eles não assistem as aulas e ficam dando risada ali fora. Eu falei, cada um sabe da sua necessidade. E fiquei em paz, não falei mais nada. Fui para a segunda fase, irmãos, e na segunda fase, a prova ela é dividida entre o caderno de questões e as folhas de resposta, né? E eu não me atentei que as folhas de respostas, elas tinham números, elas são numeradas, número 1, número 2, número 3. Isso significa que aquela número 1 é da questão número 1 da folha de caderno, a 2 é da questão número 2 da folha de caderno. E quando eu vi a prova, eu fiquei tão nervosa, porque eu sabia as respostas de tudo que estava ali. Eu sabia escrever, eu sabia onde estavam os artigos, eu sabia qual era a lei. E a gente pode usar o código, né? O código no dia da prova. Só não pode ter nada escrito à mão, nada, mas a gente pode usar. E eu pegava o código, eu olhava na questão, e eu nem acreditava que eu sabia que era aqueles artigos ali tudo. E eu acho que eu fiquei tão nervosa que eu comecei a responder a questão 1 na folha 2. E não me atentei. Quando eu me atentei, eu já tinha terminado de reescrever.
e deu assim quase um pouco mais da metade da folha, que é tipo uma folha dessas de sulfite A4, toda listrada. E quando eu prestei atenção, já tinha passado meia hora do começo da prova, e eu chamei o fiscal e falei assim, moço, por favor, você pode me dar uma outra folha dessa? E ele foi bem grosso, sério, olhou para minha cara e falou assim, lógico que não. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque essas folhas são numeradas e eu não posso. Eu falei, ah, sim, me desculpa. Tá bom então. E aí o moço foi lá para frente e eu fiquei pensando, Senhor amado, o que que eu vou fazer agora? Eu não posso perder essa questão. Eu tenho certeza que a questão está certa. E na hora me veio assim, vai no banheiro orar. Vai no banheiro orar para Deus iluminar tua mente, para tu achar uma saída para isso agora. Eu levantei a mão de novo, o moço veio, eu falei, eu posso ir ao banheiro? Ele falou assim, pode. Eu fui ao banheiro, e eu ajoelhei, fiquei lá orando. Quando eu retornei da oração, irmãos, que eu olhei, tinha passado os 20 minutos. Eu falei, meu Deus, eu perdi 30 minutos, agora fiquei mais 20 orando. Já passaram quase uma hora da prova e eu estou numa questão ainda. Aí nisso eu pensei um pouquinho, eu falei assim, mas se tem ainda um resto de espaço aqui, eu vou responder a questão certa aqui. Depois eu vejo o que eu faço com essa questão da número 1 aqui, que eu coloquei nessa folha 2. E comecei a responder a questão 2 ali, na própria folha, e que tinha ficado ainda um espaço assim para baixo. E daí eu pensei direitinho, eu falei assim, mas se a resposta está certa, só está na folha errada, eu vou passar a resposta para a folha certa, que a folha 1 estava inteira limpa. Aí coloquei a resposta lá na folha 1, virei aquela página. Aí, naquela questão que eu tinha feito na folha errada, eu coloquei ela entre parênteses e fiz um X, como que se a questão tivesse nada, mas não escrevi nada, porque eu lembrava da professora falando na sala, se você errar a questão no dia da prova, não escreva nada, não escreva nulo, não escreva errado, não escreva nada, só faça um parênteses e faça um X. Porque se você escrever alguma coisa, eles vão cancelar a tua questão, porque eles vão achar que você está dando identificação para quem está corrigindo. Vão achar tipo que é uma fraude, alguma coisa, sabe, irmãos? Os irmãos entendem o que eu estou falando. Aí no Brasil tem muito isso, questão de concurso, essas coisas. Então eu fiz isso. Fiz isso, fui para questão 3, fui para 4, fui para a última. Na última era a peça, eu também sabia ela inteira na minha cabeça. E quando eu estava escrevendo aquela peça, que eu olhei no relógio, faltava 20 minutos para a prova acabar e eu sabia que eu ia demorar mais de 20 minutos terminando aquela prova. E entrou uma pessoa na sala. Entrou uma pessoa na sala e essa pessoa falou assim, 1 minuto, por favor, atenção de todos. Deus seja louvado, irmãos. Deus seja eternamente louvado. Aquela pessoa entrou na sala e falou assim, nós encontramos um problema na prova de quem está fazendo constitucional. Então, nós acrescentamos 30 minutos a mais para todos. Para quem está fazendo trabalhista, penal, tributário, civil, nós vamos dar 30 minutos extra para vocês. Ai, uma paz entrou no meu coração, tão grande. Eu consegui terminar minha prova em paz, no tempo certo. Até antes, eu corrigi, dei uma lida de novo em tudo, para conferir se estava tudo certinho. Entreguei minha prova, fui embora para casa. Isso era um domingo. Na segunda-feira, quando cheguei para trabalhar, eu encontrei aqueles dois. E eu falei assim, oi, tudo bem? Como vocês foram na prova? E um olhou para a cara do outro e me assim, foi bem. Eu falei assim, o que vocês fizeram na peça de vocês, né? Da segunda fase de ontem? Os dois viraram para mim e falaram assim, nós fizemos embargos.
Falei, ai, Senhor. Aí ela falou assim, por quê? O que que você fez? Eu falei, fiz uma exceção de presectividade. Ela olhou para mim, olhou para a cara do amigo, é um casal. Ela falou assim, então você errou a peça, né? Ela falou para mim, porque é embargos. Eu falei, ai, mas eu tinha certeza que era uma exceção de presectividade. Tá bom, obrigada, bom dia. E voltei pro meu posto. E fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, Senhor, eu não errei aquela peça, eles que erraram. Eu tenho certeza que era uma exceção de presectividade. Fui embora, trabalhei aquele dia. E fui escutar que os cursinhos estavam falando de novo, os professores. E todo mundo falava que era uma exceção de presectividade, todos os professores. Mas que tinham muitos alunos que tinham errado a peça, tinham feito embargos. E eu fui buscar a palavra de novo, e o Senhor falou na palavra que não ia me deixar envergonhada, que Ele ia completar a obra, que todos iam ver. Porque o pai da minha filha falava também direto para ela, quando ela ia na casa da avó, ou ficar com o pai nos finais de semana, que fazer direito era fácil, ele queria ver passar na OAB, né? Ficava falando o tempo todo, e ela chegava em casa triste, ela falava, mãe, minha tia e meu pai falam isso, mas você vai passar, eu tenho certeza, mamãe, que você vai passar. E minha filhinha só tinha 10, 11 anos. E passaram-se, quando foi no dia 26 de dezembro, eu estava lá trabalhando, tentava ver o resultado que já tinha saído. Tentava, os computadores travando, todo mundo travando, porque todo mundo estava querendo ver. E eu lembro que teve uma hora que eu não estava esperando, estava conversando com a colega do lado, quando eu olhei a tela estava aberta, que eu tinha sido aprovada. Eu caí no chão de joelhos, chorei tanto aquele dia. Dei um grito tão alto, passei. A minha amiga veio me abraçar, ela também é evangélica de uma outra denominação, mas a gente se dá tão bem, eu e ela. Ela me abraçou, deu parabéns. Vieram outros colegas para ver o que estava acontecendo, porque que eu estava chorando. Me deram parabéns. Tem mais dois irmãos que trabalhavam comigo também, que é da mesma comum que eu fazia. Vieram também me dar os parabéns. Aí meu chefe olhou lá de cima, perguntou o que estava acontecendo, porque ele ficava no primeiro andar e da janela dele dava para ver tudo. Aí falaram que eu tinha passado na OAB. Ele ficou calado, não falou nada. Não me deu parabéns, não falou nada. E passou, depois ele desceu para ir almoçar, não sei, e ele foi na mesa daquela moça lá. Mas eu achei estranho, porque a gente não tinha um mau relacionamento. Eu com meu chefe, a gente sempre teve um bom relacionamento. E ele foi na mesa da outra colega e falou assim, ah, parabéns, né? Você passou na OAB. Ela falou, não, não fui eu que passei na OAB, foi a Ana. Ele olhou assim estranho e falou, a Ana? Falou, é. E eu penso, hoje em dia, que ele deve ter pensado assim, nossa, mas os dois aqui são solteiros, só trabalham e estudam, não sei. A Ana, eu sempre tive uma vida bem corrida, porque tenho uma filha, como eu falei. E a Ana passou e vocês não, eu não sei o que ele pensou, mas alguns colegas acham que ele pensou isso também, eu também fiquei pensando. Enfim, quando foi no dia 2 de janeiro, ele me nomeou num cargo superior, o meu salário quase que dobrou, irmãos, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço muito a Deus por essa obra que o Senhor fez na minha vida, que não me deixou envergonhada. Deus seja louvado, que a paz de Deus esteja com todos vocês, para todos sempre. Amém.